Olá, tudo bem? Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez assistindo esse vídeo, mais um vídeo do canal Tempo de Empreender. A gente agradece o tempo que você disponibiliza para estar aí de frente com a tela assistindo a gente. Aproveite para curtir, compartilhar e, claro, se inscrever. Você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí para poder fazer com que a gente possa continuar trabalhando aqui, certo? O canal Tempo de Empreender tem sempre aqui um convidado, né? Sempre um convidado. O convidado passado foi o nosso Gilzinho, o poeta, né? Um abraço, Gilzinho, foi muito bom. Com o Gilzinho, mais uma produção do nosso diretor Matheus Rolim, ficou show, né? E você vai estar curtindo aí também aqui dentro do canal, certo? Hoje, recebendo mais um convidado especial, também o nosso querido Lucas Oliveira, né? Ele que é atleta, que é coach, né? Formado em automação industrial e vai falar com a gente aqui nesse encontro, né? Nesse podcast aqui dentro do canal e vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Lucas, seja bem-vindo, meu irmão, muito obrigado por ter aceito nosso convite e se fazer presente aqui. Eu que agradeço aí uma grande iniciativa sua aí, Nils, nessa parte de trazer esse conteúdo voltado para o empreendedorismo, que é uma temática que ajuda muito no crescimento, no desenvolvimento de qualquer região. E na nossa cidade de Cajazeiras, né, a cidade que ensinou a Paraíba a ler, pode ser a cidade também para ensinar a empreender, né? Com certeza, né? Com certeza. Então, Lucas, você tem aí várias funções, né? Desenvolve aí vários trabalhos nessa área do empreendedorismo, podemos dizer assim, né? Então, como que começou essa questão do atletismo, né? Que você pratica e vem disputando aí várias corridas. Como que começou e qual foi o ano que começou e como que começou essa sua correria? Então, a parte de atletismo começou lá em 2016. Eu até estava comentando com o Matheus, antes da gente iniciar, que surgiu de uma demanda não necessariamente voltada para a parte de correr para competir, mas sim porque eu comecei a perceber que eu estava fazendo aula de manhã, eu fazia o curso de automação, e estava ficando sonolento na aula, não tinha disposição. Então, comecei a perceber isso e fui buscar uma forma de ter mais condicionamento. E eu fui ver que praticar exercício físico antes de ir para a aula era uma opção, né? Estudando algumas coisas na internet. E então eu comecei, devagarzinho fui praticando o atletismo. E uma outra coisa que me levou também a focar no atletismo é que na época eu lia bastante sobre empreendedorismo. Nessa época eu estava focado em ler biografias de vários empresários, então Abílio Diniz, com a questão do Pão de Açúcar e vários outros empreendedores. E uma coisa que eu via em comum sobre eles é que eles praticavam um esporte de alta performance. Então, eu disse, vou aliar as duas coisas, vou praticar um esporte e também fazer uma coisa que vai me ajudar a ter mais disposição pela manhã. A escolha do atletismo, né, porque poderia ser qualquer outro esporte, e alta performance existe em vários esportes, mas a escolha do atletismo veio porque você sabe que estudante é bicho liso, né? Então, assim, eu tenho que procurar... Opção financeira? Eu tive que procurar um esporte que não demandasse tanto recurso financeiro, porque até então, né, focado nos estudos, a gente pagava aluguel, recebia inclusive bolsa de trabalho no IFPB, trabalhava lá e recebia para isso, mas o dinheiro só dava para essas coisas. Então, o atletismo em si, a única coisa que você precisava para começar ali era um tênis e espaço na rua para correr tem, disposição. Você já morando na cidade, né? Isso, já morava na cidade. Eu vim para Cajazeiras, né? Eu sou da zona rural, sítio Caiçara 2, município de Cajazeiras, com muito orgulho, não tem nenhum pouco de preconceito com relação a ser da zona rural. Minha região também. Então, lá eu vim em 2010 para cursar o curso técnico de automação de eletromecânica no IFPB. Então, cursei eletromecânica, finalizei eletromecânica em 2013. Uma semana depois que eu terminei eletromecânica, já ingressei em automação. Eu consegui o certificado do ensino médio pelo Enem, porque não ia dar tempo eu entregar o relatório de estágio para conseguir o diploma,
para entrar nesse mesmo período. Então eu tinha que esperar 6 meses se eu não tivesse feito isso. Só que como eu atingi a pontuação mínima para requerer o diploma de ensino médio pelo Enem, então eu fiz a requisição e na mesma semana eu já comecei o curso de automação. Muitos colegas ficaram achando que eu tinha ficado reprovado, que eu tava, tu tá aqui ainda, se formou e ainda tá por aqui. Tá por aqui. Mas na verdade eu já estava começando a automação industrial. No caso, você fez o curso técnico, qual foi? Isso, eletromecânica. Eletromecânica. Fiz curso técnico em eletromecânica e depois o superior em automação industrial, lá no IF. Muito bem. Qual foi o ano que você começou com as correrias? 2016. Nessa época aí eu já estava próximo de finalizar já o curso de automação já. Automação. Isso. Muito bem. É 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Isso. 6 anos aí. Certo, 6 anos. Eu acertei a conta aqui, 6 anos. Isso. De lá para cá, realmente você teve uma evolução muito grande, viu? Sim, sim. Então, o Lucas já destacou aqui as leituras, né, as pesquisas e o investimento no atletismo, no exercício físico. Né? Porque eu faço minha atividade física mais leve, não é toda assim. Mas com essa intensidade toda aí, então 6 anos para atingir o que ele vai falar daqui para frente, o que ele já conquistou, né, com esse seu empenho. Você disputou várias corridas após entender que dava para disputar. Isso. A minha primeira competição foi em 2015. Eu corri uma corrida da Sagrada Família. Só que depois disso, nessa época eu nem praticava, eu corria apenas por uma questão que era da igreja, eu faço parte da igreja lá, participava lá e participei da corrida, mas não tinha nenhum intuito. Quando foi em 2016 que eu comecei a treinar, aí surgiu a Corrida Rosa da Santa Maria. Essa sim eu considero que foi a minha primeira prova, competição, que eu estava já inserido no universo da corrida porque eu estava querendo melhorar minha disposição física. Aí os meus colegas, né, eu morava em República, os meus colegas, aí, tu não corre? Por que tu não vai se inscrever nessa corrida aí e ver se você consegue ganhar alguma coisa? Aí eu disse, não, eu treino só para ter mais disposição física, não é para competir não. Eu disse, não, vá lá, não sei o quê. Aí, muita pressão dos amigos lá, eu fui para a competição. Aí nessa competição eu fiquei em 7º lugar geral, na primeira competição que eu fui. Na época quem dominava o universo das corridas aqui em Cajazeiras era o meu amigo Beto Corredor. Ele foi campeão da prova nessa noite. E aí, com essa competição, eu participei e tive esse bom resultado. Né? Você ficar em 7º lugar numa primeira competição é considerado aí um resultado muito bom. Então, o pessoal da ASCAT, que é a Associação Cajazeirense de Atletismo, me convidou para fazer parte, para treinar com eles, para participar das corridas. E, desde então, eu não saí mais, né? Continuei competindo. Ainda nesse ano eu competi a Corrida dos Advogados e participei de outras corridas aqui na região, perto aqui no próximo Ceará, Circuito Sesc e outras provas. E em 2017 é que eu comecei realmente a competir ainda mais. Iniciei com o circuito intermunicipal de corrida de rua, daqui de Cajazeiras. No ano de 2017 eu fui o campeão. Fui campeão da prova final e campeão do circuito, onde a gente participava de várias corridas aqui na região. E essas corridas, elas contavam pontos para pontuação, para esse torneio intermunicipal, né, como ele chamava. E aí era até organizado pelo Beto e pela ASCAT. E aí eu fui campeão nesse ano, 2017. Em 2017 também eu realizei o sonho de, pela primeira vez, correr a tão sonhada São Silvestre, né? Todo atleta que se preze, ele gostaria de correr. Se não correu, tem o sonho de correr a São Silvestre. E em 2017 eu fui pela primeira vez lá em São Paulo, correr lá na famosa Avenida Paulista. E lá, no meio de 32 mil pessoas, eu participei também dessa competição. A 93ª corrida de São Silvestre, né? Que não é uma maratona. Muitas pessoas acham que é uma maratona, mas a São Silvestre ela não é uma maratona. É uma corrida de 15 quilômetros. Né? A maratona ela é caracterizada por ser 42,195 metros a distância. 42 quilômetros e 195 metros. Uma maratona. Isso. Isso leva quantas horas para o Lucas cumprir? Hoje em dia eu não posso dizer porque eu ainda não fiz nenhuma maratona. Né? Minhas provas, foco são provas de 5 quilômetros. As minhas provas para as quais eu treino. Mas eu já fiz
32 quilômetros. Ano passado a gente fez um desafio. Hoje de São José de Piranhas. Isso, né? a gente fez de São José de Piranhas, do posto São José, que é lá na saída de São José de Piranhas, até o posto, que era antigo posto Fã, aqui no Perpetão. Deu um total de 32 quilômetros e 600 metros. Eu cumpri esse percurso aí em 2 horas e 8 minutos. 2 horas e 8 minutos. Isso. Né? 2 horas e 8 minutos, certo? Então seriam umas 2 horas e meia, né? Para completar aí uma prova, talvez aí próximo de umas 3 horas. Porque cada vez que vai se aproximando esses 10 quilômetros finais e também aí... você não começa, você do meio até a metade, eu acredito que o ritmo não pode ser tão forte, né? Principalmente para quem está competindo para tempo, né? Numa 42 quilômetros. A ASCAT, a associação, né, que você citou. Isso. Aí, quem está no Hoje o presidente da ASCAT é o João Paulo, eu faço parte do conselho diretor da ASCAT. E... João Paulo que trabalhava no posto aqui, o trabalho, isso, né? Ele trabalha de mototáxi. Pronto, João Paulo mototáxi. Ele está assumindo agora porque Beto passou por alguns problemas aí e afastou-se um pouquinho do atletismo. Mas ele já prometeu pra gente aí que ano que vem vai voltar. Feijão disputa ainda? Feijão participa também das corridas aí com a gente. Ele deu uma diminuída por causa que as corridas acontecem no final de semana e ele trabalha. Você citou aqui também a questão de São Silvestre e eu lembrei de um amigo meu, Glauber. Glauber Houston. Ele tem quase 80 anos. Isso. Ele tem bem mais de 70. E ele tem mais de 70, bem mais de 70. E ele corre ainda e ele pratica ainda. Sim. Ele tá sempre, quase toda corrida que eu tô, o seu Glauber tá com a gente lá. Considera ele aí nosso vovô atleta aqui de Cajazeiras. E é um cara que eu admiro bastante. Ele participou comigo dessas 2 São Silvestres que eu participei, né? Eu participei em 2017, 2018. Foi, né? Eu fui novo e ele tava lá também. E a gente agora se encontrou recentemente na corrida de João Pessoa, na Maratona Internacional de João Pessoa. Também me encontrei com ele lá, a gente fez foto e tudo. Rapaz, tem história para contar. Então, 2017 foi o quê? Foi a primeira vez que eu participei da São Silvestre, né? Sei. Em 2017. Além de ter sido campeão cajazeirense aqui do Campeonato Intermunicipal de Corrida de Rua. Aqui, em Cajazeiras. Isso. Certo, foi aquilo que você estava falando. E, então, de lá para cá, quantas corridas você de lá disputou cá, e quantas você subiu ao pódio? Então, de lá para cá, eu não vou saber agora de cabeça certinho, sim, mas mais de 60 corridas ao todo. Mais de 60? Eu acho que mais de 60 corridas, sim. Muito bem. Esse ano foram 18, né? Então, para você ter uma noção, só esse ano foram 18. E o Lucas ganhou quantas esse ano? Então, esse ano aí, dessas 18, eu subi ao pódio em 16. 16 provas eu subi no pódio aí. Acredito que foram 8 como primeiro lugar, como campeão geral. E eu acho que foram 7 como segundo lugar. E teve uma que foi o terceiro lugar na categoria, que foi lá em João Pessoa. Eu fiquei como terceiro lugar na categoria por idade, na Maratona Internacional de João Pessoa, na prova dos 5 km. Eu ia fazer uma brincadeira aqui agora, Matheus, porque assim, ele é coach financeiro e em porcentagem, né? Essas 8 vitórias aí. O aproveitamento, como é que tá? Dá um aproveitamento aí, se você for contar pro pódio, né? Considerando aí que tá 18 e eu fiz 16, tá um aproveitamento de mais de 80%. Mais de 80% de aproveitamento aí. Já tem algo a comemorar, né? Mas como você descreve assim essa sua ascensão, né? Aqui você já tinha até comentado, começou comentando isso, mas aqui você atribui essa sua ascensão ao empenho. Isso. No atletismo não tem segredo, assim, como qualquer outro esporte. Eu acredito que é disciplina, você tem que ser disciplinado. No empreendedorismo também, e até é uma coisa que de vez em quando eu traço alguns paralelos para o empreendedorismo, tirando algumas lições da corrida, né? Você precisa treinar, e no empreendedorismo você também precisa estudar. Então, do jeito que você precisa treinar na corrida, você precisa estudar e treinar no empreendedorismo também. Ter disciplina, você precisa ter disciplina, porque não adianta você treinar forte um dia, 2 dias, e no terceiro você faltar. Então tem que ter consistência. No empreendedorismo é a mesma coisa. Não adianta você vender bem uma semana e na outra semana você falhar, porque você vai acabar tendo problemas. Então, essa consistência
E para você ter essa consistência nos treinos, para você ter essa consistência também no empreendedorismo, eu acredito que uma coisa é super importante. Além da motivação, muita gente fala sobre motivação e tudo mais, só que a motivação ela falha, não é todo dia que você acorda motivado. Tem algum dia que você vai acordar sem motivação, mas o que realmente faz com que a pessoa mude é uma coisa que eu acredito, é a força de vontade. É a força de vontade que você tem para realizar aquilo que você precisa realizar. E eu tenho essa força de vontade no atletismo. Assim, para mim não é um sacrifício. Acordar às 5 horas da manhã para ir correr não é sacrifício. Porque eu gosto. Porque eu desenvolvi esse gosto pela corrida. De querer testar os meus limites mesmo. Não é tipo assim, eu quero correr para melhorar. Se der, ganhar. Não, eu quero testar meus limites ao máximo. Chegar do máximo que puder, eu quero estar fazendo isso. E para conseguir fazer isso, necessita treino. Então, hoje eu estou com um treinador e ele tem me ajudado bastante, é o professor Henrique Guedes, da Cefap. É daqui? Não, ele é da cidade de Belém. E ele... Como Belém, foi? Paraíba. Paraíba? Paraíba. Sei. Como foi esse encontro de vocês e essa parceria formada? Então, nós nos encontramos agora em 2022. Pela primeira vez, eu participei do Campeonato Paraibano de Atletismo. Até então, até o início de 2022, né, até março, eu não era atleta, né? Por dizer assim, eu sou um atleta registrado. Hoje eu sou atleta registrado da CBA, Confederação Brasileira de Atletismo. Então, até 2022, eu não era. Eu era um corredor de rua. Era um cara que estava correndo aí na rua, você pode participar de várias provas, mas não participava de prova oficial. Esse ano, eu participei lá em João Pessoa, em abril, do Campeonato Paraibano de Atletismo Adulto, né? E lá eu tive a oportunidade de correr a prova de 800 metros, 1.500 metros e dos 5.000, que é os 5 km, né? Que é a prova-alvo. E eu só consegui isso graças ao treinador Henrique, porque eu precisava me filiar a um clube. Igual você tem aí os clubes de futebol, então existem os clubes de corrida. E aí eu precisava dessa filiação para ter um registro na Federação e na Confederação Brasileira de Atletismo. E ele foi quem me deu essa oportunidade pelo clube Cefap, né, o Centro de Formação de Atletas da Paraíba. E através dele eu fiz o registro no clube dele e fiz o registro na federação. Então hoje eu sou atleta federado da Paraíba. E a partir disso foi que eu comecei a competir. Nessa competição de abril, eu fui vice-campeão dos 800 metros, medalha de prata, fui vice-campeão dos 1.500, medalha de prata, e fui campeão dos 5.000 metros, medalha de ouro. Então, trouxe 3 medalhas para Cajazeiras. Aí foi lá em João Pessoa? Foi em João Pessoa, era lá na UFPB. Competição a nível estadual? Nível estadual. Competição de nível estadual. Muito e aí bem. foi a partir disso que o treinador viu meu resultado lá, e aí eu comecei a falar com ele, se ele tinha interesse em me treinar, e aí a gente chegou num acordo e estamos aí nessa parceria. Como é que tá essa questão dessa parceria e os resultados assim? Como é que tá a sua posição a nível de Paraíba, a nível de estado, ou se a gente já for mais além, a nível de Brasil? Então, atualmente, eu até chequei acho que foi antes de ontem. Eu estava na rodoviária, fui deixar um amigo meu, que também é atleta, veio para correr a corrida da Padroeira aqui no domingo. E a gente estava olhando o ranking. Atualmente eu sou o 18º do Norte-Nordeste, nos 5.000, né? No ranking do Norte-Nordeste, região Norte e Nordeste, eu estou em 18º, com um tempo de 15 minutos e 48 segundos nos 5.000 metros. Tá pegando. Tá na cola. Matheus, a gente evoluindo. pode ir para cá? Certo? Só para eu dar o recado aqui. Então, assim, né, você que está acompanhando aí o Lucas falando sobre o atletismo, veja só, se você está jogando futebol, porque no nosso país, no nosso Brasil, temos a cultura do futebol, é muito forte, né? A paixão nacional que é o futebol. Mas assim, se você está sempre no banco, né? Sempre os colegas estão lhe queimando, você não está tendo sucesso, não está tendo evolução aí no futebol, muda. Vai para outro esporte, procura outra modalidade, procura outra coisa, né? Então reclamar não vai trazer nenhum benefício. E se manter aí também não, certo? Então isso é só uma coisa da nossa cultura. É só mudar isso aí que dá certo. Olha o exemplo aqui, né? O investimento nessa área esportiva e
estamos tendo esse resultado aí do atleta cajazeirense com todo esse sucesso. Né, Lucas? É isso aí. Devagarzinho a gente vai conquistando nosso espaço. Hoje uma grande luta da ASCAT e nossa, dos atletas aqui de Cajazeiras, é a gente conseguir uma pista de atletismo aqui para Cajazeiras. Uma pista que não seria só para Cajazeiras, mas para todos os atletas da região, que viria a beneficiar todos os atletas das cidades circunvizinhas. A gente tendo essa pista aqui, poderíamos fazer esses treinos mais focados nas competições oficiais de pista, e aí a gente poderia, quem sabe, até ter um campeonato regional aqui, intercidades aqui, né, intermunicipal, e também levar mais atletas fortes para competir em João Pessoa no campeonato estadual. Inclusive, agora teve os Jogos Escolares, campeonato estadual escolares, e teve atletas cajazeirenses que se destacaram, classificando-se para o campeonato brasileiro das escolas de atletismo, inclusive. No caso, o que você vê, essa implantação a construção dessa pista aqui, onde seria o local apropriado? Então, a gente ainda não tem local, a gente já começou, já mandamos um documento para Brasília, já temos na mão do deputado Wellington Roberto, lá esse projeto já está na mão dele e ele vai buscar uma emenda parlamentar para conseguir esse recurso. E aí a gente está agora para marcar reuniões aí com o prefeito para a gente definir terreno, local, né? Ainda não foi definido, mas é uma coisa que se vier para cá, eu garanto que, tipo, vai multiplicar os resultados que a gente está tendo. Porque se a gente não tem onde treinar e a gente está trazendo resultado para o interior, imagine quando a gente tiver aí um local adequado. Porque hoje a gente disputa com os carros, né? A gente treina na rua, disputando com trânsito, com buraco, com pedra e tudo mais. E cachorro, viu? Cachorro bota para pegar de vez em quando. É verdade, verdade. Hoje pela manhã também eu fui fazer uma caminhada ali, que é diferente do seu ritmo, mas eu encontrei essas situações aí também aqui na cidade, né? A gente encontra isso. Então, assim, só reforçando, Lucas, confesso que eu pensei que a gente fosse falar mais de economia, como é que está o Brasil, a questão econômica. A gente pode falar sobre isso também. Essa questão de coaching, não sei o quê, mas eu não conhecia muito do seu lado, né? Pesquisei pouco sobre você, até mesmo porque sua ascensão foi muito rápida, e a gente é que é lento ainda para acompanhar isso, né? Nós somos lentos, na verdade, para acompanhar a evolução das pessoas, certo? E se você ficar dormindo, cochilando, aí as pessoas vão realmente se mandar na frente e você fica para trás. E quem fica atrás vai comer poeira e fica mais difícil de acompanhar, né? Então, foi muito bom conhecer. Tem Bolivar também, que eu quero trazer aqui, viu? Bolivar, que trabalha com outra modalidade esportiva. A gente vai trazer pessoas do skate, do basquete e outras modalidades aí, para não ficar só na questão do futebol. Pessoas do futebol também, como Paulo Júnior, que é empreendedor nessa área também, né? E tem o seu personal, né? Também, Paulo Júnior, por exemplo, e outros que a gente pode trazer aqui. Certo? Então, essa é a nossa proposta e é muito bacana já o Lucas dando esse choque aqui para que a gente possa perceber o valor de outras modalidades esportivas também e o quanto isso, Lucas, traz de benefício, né? Você pode citar também alguns benefícios, né, que se traz, por exemplo, como ficou a sua ida para a escola e o seu rendimento para o colégio, para a faculdade? Então, na época lá que eu comecei, deu resultado, né? Eu comecei o atletismo em si, sair para correr cedinho, para buscar essa questão do condicionamento, de ter a disposição física para pelo menos ficar acordado na sala de aula e terminar o curso, né? E deu certo sim, consegui ter muito mais disposição. Um ou outro benefício que veio junto é que quando eu comecei a ter resultado na corrida, eu parei de beber, eu não era alcoólatra, não era um cara de beber muito, nem gostava muito de beber, mas como eu sei que prejudica nos resultados da corrida e eu queria ter o máximo de resultado possível, foi uma coisa que em 2017 mesmo eu parei. Então, 2017 não, 2016 mesmo eu parei. Já tem 6 anos que eu parei de beber. Show de bola, né? Então, conhecendo aqui um pouco da história do Lucas, o homem que só esse ano já disputou 18 provas. Não, ganhou, né? Não, disputei 18. Foi ao pódio. Fui ao pódio em 16. Isso, essa é só a pequena informação do nosso cajazeirense Lucas Oliveira, que também é coach. Isso.
Além das Coach formações... financeiro, né? Além das formações técnicas aliás, formação técnica e tecnológica que eu fiz no IFPB, em 2020 eu fiz formação em coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching. E aí, como uma área que eu tinha mais afinidade o empreendedorismo... Não, foi presencial. Em João Pessoa eu fiz. E como o empreendedorismo e a parte financeira era uma área que eu sempre tive afinidade, era uma área que eu estava estudando na época, estava estudando sobre investimento, sobre renda fixa e tudo mais, então eu optei por focar nessa área, porque era uma área que eu tinha conhecimento para poder falar sobre isso. E então começou a surgir algumas pessoas que queriam, né? Logo quando você faz a formação em coaching, você precisa aplicar o conteúdo com um cliente que eles chamam de pro bono, onde você precisa aplicar as ferramentas para você receber o diploma. Se você não fizer, você não conclui o curso. É como se fosse um estágio, né? Você tem que atender ali a primeira pessoa, comprovar os resultados que você teve, para que você possa realmente receber o diploma. E aí, na época, foi até uma dificuldade para mim fazer esse primeiro processo, porque minha irmã, eu poderia fazer com um parente, né? Dizem que é difícil você atender, né? Uma das coisas no coaching que é difícil você atender é atender parentes, porque você tem que separar. Você tem que separar Lucas, irmão, do Lucas, profissional. Então, quando você vai formar o setting de coaching para atender um parente, você tem que formar com 4 cadeiras. Você forma com 4 cadeiras o espaço e ele fica separado na sala. Então, se você está falando ali profissional, cliente, você senta nessas 2 cadeiras. Se em determinado momento a pessoa começa a falar como se fosse seu parente, aí você, não, vamos lá para as outras cadeiras, a gente vai conversar, resolver essa treta aqui de parente e depois a gente volta para o lado profissional. Então existe essa complicação. E na época eu fui fazer com minha irmã. Ela estava querendo melhorar a situação financeira dela, ela era muito mão aberta, né, digamos assim, não conseguia poupar. E ela estava com um objetivo que era de poupar algum dinheiro por mês. Então a gente começou esse trabalho. E aí a gente fez as primeiras sessões. Só que ela tinha uma certa resistência de fazer, porque ela disse que eu sou mão de vaca, né? Ela disse, não, eu não quero ficar mão de vaca como você, não. Eu disse, não é questão de ser mão de vaca, é porque eu tenho prioridades. Você deve ter prioridades também. E eu não vou trabalhar minhas prioridades passando para você. A gente vai trabalhar o coaching, ele vai trabalhar com as suas prioridades. É para você desenvolver isso. Se você quer poupar o dinheiro para determinada coisa, você vai poupar para isso. A gente vai desenvolver essa metodologia aplicando dessa forma. E aí a gente aplicou, eu sei que teve um resultado muito bom. Eu cheguei a ficar surpreso com o resultado que a gente teve, porque para quem não poupava nada, ela conseguiu, a partir do processo, poupar R$300 por mês. Então, assim, com coisas que ela gastava realmente com muitas coisas fúteis, né? Com besteira, com lanche, com outras coisas, que dava para cortar. E aí ela fez esse processo de coaching, a gente foi trabalhando as metas a cada sessão. O processo é composto por 10 sessões e a gente trabalha uma sessão a cada semana. Dessas sessões tem as tarefas semanais, que são tarefas que não é imposta pelo coach, é um consenso entre o coach e o coachee. O coachee é o cliente, né? É o cliente. E aí a gente trabalha essas tarefas e a cada semana a gente tem um feedback das tarefas da semana anterior e a gente vai trabalhar para fazer aquela sessão novamente, aplica a metodologia. A cada sessão tem uma ferramenta de coaching que a gente aplica, e aí essa ferramenta pode ser levantamento de valores, pode ser de levantamento de objetivo, pode ser uma ferramenta para avaliar os pontos fortes, pontos fracos, ameaças, aquele objetivo que a pessoa tem, que a gente pode trabalhar, e como mitigar essas coisas. Então, a gente foi trabalhando, eu sei que ao final das 10 semanas, a gente conseguiu esse resultado. Eu gostei muito da dinâmica e comecei a atender. E aí eu comecei a atender outras pessoas. Então, aí atendi empreendedores, atendi pessoas que também queriam quitar dívidas e estavam sem saber por onde começar. Teve uma cliente que eu atendi uma vez que ela não tinha coragem de ir no banco saber quanto estava devendo. Ela não tinha coragem de ir lá. E aí eu disse, não, bom, se você quer pagar a dívida, o primeiro passo é tomar essa coragem para ir lá. Sem a gente saber o tamanho da dívida, não tem como a gente começar a trabalhar para pagar ela. E aí a gente foi trabalhando nas ferramentas, foi vendo algumas questões que estavam levando a ela a fazer esses gastos, que estava sendo os fatores causadores disso, e estabelecendo os objetivos. Hoje ela já quitou essas dívidas,
ela não conseguiu quitar toda a dívida dentro do processo de coaching, né? Mas a gente encaminhou todo o processo e ela seguiu, porque o processo de coaching, ele não é algo que vai te escravizar. Não é uma coisa que, tipo assim, toda vida que você tiver um problema, agora você vai procurar um coach. Não. Sim. Você fez um processo de coaching uma vez, você entendeu como é que funciona, você pode aplicar aquilo que você aprendeu para outras áreas da sua vida. E aí, ela seguiu aplicando a metodologia, depois que a gente finalizou o processo, ela já tinha diminuído bastante a dívida, e aí ela continuou, e depois de um tempo ela me ligou, agradecendo, Lucas, consegui finalizar a dívida, não estou mais negativada no banco e tal. Então, assim, isso é muito satisfatório. Eu gostei muito de trabalhar com isso. No entanto, também acontece casos em que não se alcança o objetivo. E aconteceu também. É importante falar isso, porque muitas pessoas e muitos coaches aí vendem o coaching como um milagre, sim, como um negócio que vai revolucionar a vida da pessoa e vai transformar ela. Que depende da pessoa também, né? Da entrega, do empenho do próprio coach, como você falou. Exato. Então, tipo, se o coach, ele contratou você, a gente definiu os objetivos, vamos trabalhar, beleza. Só que a cada semana ele volta e não cumpre as tarefas que ele mesmo propõe, falta comprometimento. Então, nesse caso, é melhor até demitir. Sim. Demitir é você encerrar o processo e dizer, não, toma o seu dinheiro. Vou devolver seu dinheiro, a gente não atingiu o objetivo, nem vai atingir se continuar dessa forma, porque você não está realmente comprometido. Então, se não tem comprometimento, não tem como. Como você avalia, assim, como que essas pessoas que receberam o seu atendimento, né, que dá para você avaliar, estão hoje, estão aplicando, está dando continuidade, estão aplicando essas técnicas para as outras áreas? Então, eu posso falar de alguns clientes mais próximos, porque alguns sim, eram mais distantes. Seguem aí, trabalhando. O exemplo da minha irmã também, continuou... Eu perguntei assim, mas eu já sabia que a resposta é sim. Muito raramente o cara muda, porque depois que pega aquele hábito, né, desenvolve um hábito. Sim, sim. É porque aí leva tempo, né, Lucas? Leva um tempo. Tipo assim, não quer dizer que você, depois ali do processo de coaching, você não vai cair de novo e voltar a cometer o erro. Pode acontecer. Mas isso depende muito de como é que você está levando a vida. Então, o caso que eu falo, por exemplo, da minha irmã, ela começou a falar para mim, de vez em quando a gente se encontrava e conversava, mesmo depois do processo de coaching. E aí ela fala, Lucas, é engraçado, porque hoje, antes eu entrava numa loja de roupa e eu saía comprando compulsivamente ali coisas que eu nem precisava. Hoje eu chego, às vezes eu quero comprar, estou precisando, mas eu vou... Aí eu disse, não, eu não estou precisando realmente agora não. Quando for semana que vem eu compro. E às vezes passa a semana e eu vou lá e perco o interesse e nem compro. Então, assim, vai modificando os hábitos da pessoa. E isso depende da pessoa. Uma coisa que um cliente perguntou uma vez até, foi se era possível modificar outra pessoa. Sim. Eu consigo mudar uma pessoa? Eu disse, rapaz, é o seguinte, você pode mudar você mesmo. Agora, você querer mudar uma terceira pessoa, se ela não quiser mudar, ela não vai mudar não. Tem que depender do interesse dela. A mudança tem que partir de dentro de cada pessoa. Não adianta dizer assim, por exemplo, um caso de relacionamento. Às vezes você tem uma namorada e aí você diz, não, eu queria que minha namorada fosse diferente, ou meu namorado fosse diferente, agisse dessa forma. Não, aí você não consegue mudar a pessoa. Você consegue talvez falar para ele, ó, não estou gostando dessa atitude que você está tendo, dessa forma que você está agindo, e eu gostaria que você mudasse. E aí depende dessa pessoa se ela vai querer mudar. Se não, é impossível você mudar uma pessoa à força. Não tem como. Mas a gente percebe como tem muita gente carente, né? Sim, sim. Porque realmente as pessoas não se tocam, não consegue se definir. Tem um discernimento bacana ali na hora de realmente quando vê o que é que tem que comprar, o que é realmente necessário, o que não é. Tem pessoas que não têm essa capacidade. Sim, ou como você falou, é uma coisa chamada, que certamente deve ser o trabalho do coach, você ativa, né? Você está ativando a pessoa, ou seja, a pessoa já tem aquela ferramenta, mas ela precisa ser ativada para que a pessoa realmente passe a se organizar e fazer as suas coisas. Né? Então, eu costumo dizer que o coach ele vai trazer ali para o cliente uma nova perspectiva. Imagine que você pegue um copo desse aqui, se você pegar ele, vamos imaginar que ele fosse cilíndrico, né? Esse aqui ele tem um pouco, meio abaulado, mas se ele fosse totalmente cilíndrico. Quando você projeta uma luz aqui, a sombra que vai ficar na parede é de um retângulo. Se você projeta uma luz aqui, vai formar a sombra de um retângulo.
No Se você cilindro, né? no cilindro. Sei. Se você pegar um círculo, ou seja, pegar o copo aqui de lado, não vou virar porque vai derramar água, Aham. mas se eu pegar o copo de lado aqui e focar uma luz, a projeção que vai ter na parede vai ser de um círculo. Mas o copo não mudou. O copo vai ser o copo. A diferença é só a posição que a luz foi. Pronto, ó, na mesa aqui a gente tá vendo que é um círculo. Um círculo. Então vai mudar só a posição de onde está vindo a luz. E isso é perspectiva. Então o coach ele vai trazer para a vida da pessoa uma nova perspectiva. A pessoa fala, mas eu faço assim e não dá resultado. Tá, aí se de repente o que você acha de fazer assim, ou de repente assim. Então você vai trazer várias opções que às vezes não estava no radar do cliente, não estava no radar do coach. E vai, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Será que funciona? Então vai deixar essas dúvidas na cabeça dele e ele vai começar a ver. Não, eu acho que é melhor fazer dessa forma aí. Então não é uma imposição que o coach faz para o cliente. Você vai ter que fazer assim. Não, ele vai dar opções, ele vai mostrar outras perspectivas, uma nova visão sobre aquele problema e aí o cliente, a partir do conhecimento que ele já tem, porque ninguém é mais especialista na vida do outro do que a própria pessoa. Então o especialista na sua vida é você. Eu sou especialista na metodologia, né? Eu sei da metodologia, mas quem é especialista na sua vida é você. Então a gente une a metodologia com a sua especialização de conhecimento que você tem da sua vida, a gente junta e trabalha o processo para que você consiga atingir o objetivo. Muito bem. E a Caja Money, né? Você também é sócio fundador da Caja Money. A gente manda um abraço aí para os meninos, o Agimiro, quem mais? Agimiro, Gleidson, o Elan participava também com a gente. Também mas Elan, ele verdade. se afastou um tempo aí para se dedicar aos estudos. Pronto, bacana. Então você com isso fundou, né? Sócio fundador da Caja Money. O que você... Isso. Depois que eu comecei a fazer os atendimentos em coaching, eu tinha ido na época... Depois que eu me formei no IF, eu ainda trabalhei um período no setor de automação. O curso, né? A formação sim. Em automação industrial. Isso. Eu trabalhei durante o ano de 2017 a 2018, meados de 2018 até 2019. Eu trabalhei em Coremas, né? No Complexo Solar de Coremas, que é uma das áreas que eu estudei muito e pesquisei muito durante a faculdade, foi a área de energia solar. Então, trabalhei em Coremas. Depois que eu trabalhei em Coremas, eu fui para a Bahia. E lá da Bahia, quando eu comecei a pesquisar sobre investimento, foi quando eu busquei fazer a formação em coaching, que eu queria o coaching para me ajudar numa área que era ser palestrante. Eu queria ser palestrante. Então, eu queria buscar um curso que me ajudasse a melhorar a oratória, para que eu pudesse utilizar esses conhecimentos para, nas palestras, eu ter mais uma oratória melhor. E a partir do processo, eu entrei em contato com o Instituto Brasileiro de Coaching, perguntei se era um curso que ia ajudar. Eles querendo vender, lógico que ia falar que ia ajudar, mas realmente é uma coisa que ajuda muito, o autoconhecimento que você desenvolve dentro da formação em coaching. Eu digo que em 2020, quando eu fiz a formação de coaching, eu entrei um Lucas e eu saí outro Lucas. Ali... Quanto tempo? Você pode achar que é uma curta duração. A duração, né? A duração da formação. É uma semana. Uma semana intensiva. Sei. Mas é uma semana de vivência. Não é uma semana de teoria. É uma semana de vivência onde você vive as ferramentas, você pratica as ferramentas e você aplica nos outros formandos lá. Existe uma interação onde a gente aplica e pratica lá dentro, que é uma coisa de louco. Lá você vê realmente pessoas que conseguem, nessa semana, enxergar a vida de uma outra forma. Existe uma maneira de você ver a vida de uma outra forma. É uma coisa bem interessante. Às vezes, quem não participa de uma formação como essa, às vezes julga, só uma semana, como é que você aprende isso? Lógico que você não vai ser o melhor coach do mundo em uma semana. Assim como você termina a medicina e você não é o melhor médico do mundo. Você vai terminar a medicina e você vai desenvolver a sua experiência a partir da sua aplicação, a partir do seu trabalho, a partir do seu dia a dia. Então, a formação em coach também é do mesmo jeito. E a partir do momento que você vai trabalhando, cada cliente que você vai atendendo, você vai tendo uma experiência nova, um aprendizado novo. Você tanto toca a vida do cliente, como o cliente toca a sua vida. De uma forma que você muda alguma perspectiva. É um detalhe sutil, às vezes. Uma coisa que eu quero deixar até como um exemplo, que eu falo sobre a parte de mudança. Uma coisa que eu fazia em 2020, né, é que
eu acho que eu tratava os meus amigos muito melhor do que eu tratava os meus familiares mais próximos. Tipo, às vezes, quando alguém precisava de mim, que era um amigo meu, eu me desdobrava para fazer aquilo. E às vezes, quando era um familiar, eu não fazia. Eu não me esforçava tanto daquela forma. E, através do processo de coaching na formação, eu comecei a ver isso de uma outra perspectiva. Eu disse, pô, se eu não... na hora da precisão, quem é que vai estar comigo? Será que é esse meu amigo lá que é um conhecido mais do que amigo? Ou será que é minha mãe, é meu pai, são meus irmãos? Então, eu acho que não sei se minha família percebeu isso de forma... essa mudança de forma drástica, mas foi uma mudança para mim. Eu percebi a mudança, que eu comecei a mudar isso. Eu comecei a estar mais presente para os meus irmãos quando eles precisavam, para os meus pais quando eles precisavam. São quantos irmãos? Nós somos hoje em cinco irmãos, né? 6 comigo. Tem um que não me atendeu, o Matheus. Sim, Matheus. O Matheus é sistemático para entrar em contato com ele. Ele é organizado, né? Ele é organizado. Isso. É uma frasezinha que eu vi essa semana. Se você não tem sua agenda... Você se torna a agenda de alguém. Vai se tornar a agenda de alguém, né? Ele usa o WhatsApp dele para organizar os clientes. Então, tipo, tudo lá está em ordem de mensagem. À medida que vai chegando as mensagens, é a ordem de atendimento dos clientes. Aí acaba que esse mês ele fechou até a agenda porque estava com muito cliente, muito comprometido com essas coisas e não dava para pegar mais. Mas só consertando aqui. Sim. Né, concluindo a minha fala, não, mas parabéns para o Matheus, né? Porque eu defino como pessoa organizada, né? Sim, depois é um empreendedor muito forte. Depois você tem que trazer ele aqui, falar aí sobre marketing, sobre anúncios para a internet, aí ele é o top 1 da cidade. Eu ia entrar nessa área com você também, nosso diretor não sinalizou ali ainda, mas eu ia entrar nessa área também da internet, ia focar também nessa área da energia solar, mas vai misturando tudo, né? Porque vai misturando tudo, mas só concluindo essa sua parte aí da questão do coach nessa área financeira. Sim. Né? Criou o Kaja Money. Isso. Acabamos fugindo um pouquinho permanece do Kaja Money. Então, com esse trabalho na parte de coach, na formação, a parte que eu queria focar em palestras. E aí, quando eu voltei para Cajazeiras, em 2020, eu me reuni com o Argemiro, que era um amigo meu, que também tinha esse gosto pelo empreendedorismo e pelos investimentos. E a gente começou a discutir sobre investimento, começamos a investir em bolsa de valores, renda fixa, tesouro direto, tesouro Selic, e desenvolvemos um gosto muito grande por isso. E começamos a ali postar alguma coisa no Instagram. A Gemiro já tinha sido convidado para fazer uma palestra lá na Faculdade de Santa Maria sobre o tema, e aí ele me convidou, eu fui junto. E aí o IFPB às vezes depois convidou a gente para fazer também uma palestra sobre a parte de educação financeira. E a gente começou a perceber que tinha essa demanda. Começou a aparecer alguns amigos pedindo informação, como é que investe? Eu quero aprender a investir e tal. A gente começou a dar algumas consultorias, então a gente sentava com a pessoa ali, um a um, e falava como é que fazia ali o investimento, como é que a gente estava aplicando a metodologia. Lógico que a metodologia que a gente utilizava lá em 2020 mudou bastante para o que a gente hoje acredita, para a filosofia da Evoluiu. Kaja Money. Evoluiu, sim. Sei. A filosofia de investimento da Kaja Money, que a gente acredita hoje, é uma filosofia focada na geração de renda passiva para o longo da vida. Então, a gente não acredita que é você sentar na frente do computador e ficar lá fazendo negociações diariamente. Você se tornar um profissional do mercado financeiro. A gente acredita que você deve se desenvolver na sua profissão, que é a que você já trabalha, que é a que você ganha dinheiro. Você deve pegar um percentual desse dinheiro que você ganha para você investir, para que no futuro, esse investimento que você está fazendo, ele comece a gerar uma renda que vai fazer com que você possa ter uma vida um pouco mais confortável. A gente sabe que você esperar pela previdência e pela aposentadoria, dificilmente você vai ter uma aposentadoria tão boa. Mas se você investir consistentemente aí por um longo período, a história mostra que você tem resultado e você consegue ter aí no final uma boa renda passiva, né? Quando você estiver próximo da sua aposentadoria. Então hoje a nossa perspectiva é mais nessa. Você trabalha, pega um percentual dos seus ganhos do seu trabalho, aplica como investimento. Esse investimento vai te render alguns royalties, alguns que a gente chama de... pode ser, se for ações, vai ser em forma de
esqueci a palavra agora, meu Deus. É como se fosse o royalties mesmo? Não, não é o royalty. Você vai receber em forma de dividendos. Palavra dividendos. Chegou essa palavra. Você vai receber em forma de dividendos ou de juros sobre capital próprio. É uma outra forma de remuneração quando você investe em ações. E quando você investe no Tesouro Selic é o rendimento do juro, né? Que é o quanto o Estado, o governo, né? Ele vai pagar pelo empréstimo do seu dinheiro. E aí você, com esse rendimento, que a gente, na nossa filosofia, o que a gente indica? Você pega o rendimento, você não vai usar, não vai gastar. Você vai pegar e vai comprar mais títulos, você vai investir em mais ações para que você crie um efeito bola de neve onde os seus investimentos vão sempre crescendo. Então você vai continuar tirando do seu ganho, do seu salário, um percentual para investir, vai somando com o que rende já o que está investido e vai aumentando. Cada vez mais você vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que chega um momento que você vai ter uma renda passiva que, quem sabe, vai ser quase igual ao seu salário. A gente costuma dizer que no início pode comprar uns bombons, os rendimentos, daqui uns dias pode pagar o seu papel de luz, daqui a pouco pode pagar o seu aluguel e um dia pode ser até superior ao seu salário. Você seguindo investindo com consistência e, lógico, de forma com conhecimento. Não adianta você entrar no mercado aí sem a esmo, sem saber não, porque também existe aí caso de muitas pessoas que perderam dinheiro. Então a gente não indica você ir lá e investir à torta e à direita, não. Conheça o mercado, entenda as oportunidades do mercado e invista no que você conhece. Eu vou só pedir aqui, daqui a pouco a você, claro, a gente está quase fechando, mas para você dar uma dica aí para quem, por exemplo, tem uma renda hoje, que seja o salário, né? Sim. Que seja o salário, qual a dica que você vai dar daqui a pouco, a dica que você vai dar para essa pessoa que precisa sair do comodismo, né? Que precisa mexer com outro, ou seja, a pessoa está acomodada só com a renda que tem. Sim. Que seja o salário, né? Você vai dar essa dica aí. Mas eu queria só pegar um ponto aqui, porque eu pensei que fosse dar tempo. Conversar contigo é difícil, hein, cara? É muita coisa. Muito assunto, né? E, por exemplo, energia solar. A energia solar, você é representante de uma empresa. E pois é. Energia solar, como está essa questão? Tá em ascensão? Está em ascensão. Essa questão que tem demorado, é por conta o que tem por trás, a questão do monopólio e tudo mais? Então, é uma coisa que a gente está devagar, a gente está melhorando, né, os investimentos na energia renovável no nosso país. Aliás, na energia solar, né? Porque o recurso hídrico também é uma fonte renovável, né? As pessoas falam, não, vamos investir em energia renovável, como se a energia elétrica que a gente compra da distribuidora não fosse renovável. Mas a fonte hidrelétrica ela é uma fonte renovável, né? Mas as fontes eólica e solar, principalmente a solar, que é a que eu tenho experiência de trabalho, cresceu muito nos últimos anos. Desde 2012, que teve a normativa 482/2012 da ANEEL, que permitiu a geração distribuída. A geração distribuída que é o quê? Você consegue gerar na sua residência, você manda o excedente para a concessionária de energia, ou seja, você não precisa de baterias, você joga para a rede da concessionária e se você precisa consumir à noite, você consome da Energisa, da concessionária. No caso da gente aqui, Cajazeiras, do Estado, né? É Energisa. E aí você vai pagar a diferença para a concessionária de energia. Então, a partir dessa normativa, foi que começou a ter esse boom que a gente está vendo hoje aí, que praticamente você não passa em uma rua que não tem uma casa que tem um teto com energia solar hoje. É difícil você passar em uma rua que não tenha. Então, isso foi devido às políticas que foram implementadas pela ANEEL para desenvolver nessa área o investimento. Além do que também a gente teve por parte dos governos a questão do ICMS, que foi tirado durante um tempo, depois voltou, e aí em alguns estados tem ICMS, outros estão isentos de ICMS, mas é uma coisa que o investimento em energia solar, ele é um investimento que vale a pena. É um investimento que não tem erro de você dizer assim, não, vou fazer um investimento e vou ter prejuízo. A gente calcula aí nos nossos projetos taxa de retorno aí de até 90% de retorno. Então você reduz a sua conta em até 90%. Então, no caso, o que é que você faz? Você visita as residências, as pessoas que precisam, que solicita, e o que você vende, o kit? Isso. Atualmente, o que eu estou fazendo, né? Eu, no início, lá em 2015, 2016, eu trabalhava prospectando cliente
para tentar abrir uma empresa nesse ramo, né? A gente ainda começou o início de empresa com o Edval da Eletrofios. A gente iniciou, mas aí acabou que Edval estava com outros projetos também da própria empresa que ele já tem, e aí estava dedicado a isso. Eu também tive que procurar uma forma de me capitalizar, porque naquela época não era tão fácil vender um sistema solar como é hoje. Naquela época você tinha que batalhar para convencer alguém a colocar, porque ninguém tinha, né? Era surpresa ali, era novo para todo mundo. Então o pessoal tinha medo de colocar. Hoje não, hoje é fácil você vender. O pessoal ainda considera tá caro? Como é que o pessoal considera? Como a aceitação? É um investimento, assim. Eu digo que investimento. Se você considera caro, por exemplo, um carro, você paga 100 mil num carro. Quase a serventia dele, né? Esse carro, no final da vida útil dele, ele vai ter deteriorado, aí uma taxa mais ou menos de 10% ao ano, você vai ter aí uma deterioração do valor de mercado dele. Você tem troca de pneu, troca de óleo e várias outras manutenções que você vai ter que fazer nele. Se ele é para você um ativo, ou seja, se você trabalha com ele e ganha dinheiro com ele, tudo bem. Então é um investimento. Mas se não se é só um carro para sair final de semana, ele é um passivo. Tá te gerando só despesa, né? Despesa, mas também ali o lazer, né? O seu conforto, né? Que não deixa de ser importante. Mas o sistema de energia renovável não. Ele é um sistema que você compra, à medida que vai passando o tempo ali, você vai tendo um retorno do investimento, porque vai diminuir a sua conta de luz, e aquele dinheiro que diminui, você pode ir poupando. A gente tem aí taxa de retorno aí de 70%, taxa de retorno do investimento. Quando você pega aí no final dos 25 anos, que é a vida útil de um sistema, né? Mas falando um pouco de como é que está a minha atuação hoje. Hoje eu sou representante de uma empresa que é a Santec Energia Solar, né? E aí eu represento ela na cidade de Cajazeiras e na região circunvizinha aqui. Então, alguém me procura, Lucas, eu queria fazer aí uma cotação de um sistema de energia solar para instalar na minha residência. Então eu faço a cotação com a empresa e faço esse intermédio entre o cliente, como se fosse um consultor de vendas, né? Muito bem, show de bola. A nossa conversa aqui com o Lucas Oliveira, ele que é um monte de coisa aí. Só coisa boa, só coisa importante. E importante também que ele trouxe aqui o início, o meio, né? E estamos na caminhada. Tem muita coisa, tem mais coisa vindo por aí, né? Não precisa nem falar não, viu? Tem muito projeto. Tem muito projeto vindo por aí, né? Tem mais coisa, pessoal. Dá para fazer muita coisa. Aquela mensagem para aquela pessoa que está acomodada, que diz assim, rapaz, eu tenho que segurar aqui esse emprego, porque se eu sair, eu tenho que segurar essa minha renda aqui, porque se eu perder isso aqui, né? Ou seja, aquela pessoa que acha que só tem aquilo. A vaquinha, né? Empurra a vaquinha. Eu vou trazer uma mensagem que depende do valor da pessoa. E aí, o que eu vou falar para você? Se a pessoa tem um valor de liberdade e de segurança. Se ela tiver o valor de liberdade, de independência mais forte do que o valor de segurança, não vai ser empecilho para ela sair do que ela está e empreender e correr atrás de uma outra opção que traga mais resultado para ela. Agora, se é uma pessoa que ela tem o valor da segurança mais forte que o valor da liberdade, ou seja, se ela prefere ter ali a previsibilidade, então para essa pessoa é um pouco mais difícil para ela empreender ou para ela buscar um desenvolvimento, buscar um resultado maior. Só que o que eu digo para essa pessoa ela desenvolva um plano de saída. Como? Você comece a fazer um caixa, comece a montar um fundo aqui. E você vai acumulando, 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 acumulando. Quando você vê que tem um valor ali que dá para você se sustentar por algum período, ali, digamos uns 3 meses, 4 meses, você acha que isso é o suficiente, então você vai e tenta aquela outra opção que você tem aí de empreender ou de tentar um emprego em uma outra empresa. E você vai fazer isso sem tanta preocupação e sem tanto medo, porque você sabe que você tem 4 meses para conseguir isso ali. Você tem uma reserva de segurança. E aí você vai conseguir trabalhar isso sem ser de uma forma corrida, né? Você não vai ficar às pressas para perder o emprego. É uma coisa que eu digo até para quem não tem o valor da segurança. Tem uma reserva de segurança porque se você tem um emprego, você pode ser demitido a qualquer momento. E sendo demitido, você precisa assegurar que você vai conseguir sobreviver até encontrar outro emprego, né? Muito bem. Aí a mensagem do Lucas Oliveira. Lucas, muito obrigado. Foi muito bom. Tamo junto. A gente vai marcar um outro para a gente conversar, né? Também a gente vai trazer seu irmão Matheus. Você disse que é bastante empreendedor também. Sim, sim. Certo? Isso aí. Então, muito obrigado, pessoal. A gente encerra aqui.
né? Agradecendo a Matheus, nosso diretor, Matheus Rulim, nosso diretor de produção aqui, de programação. Muito obrigado, Matheus. Sairo no suporte aqui também. Obrigado você. Curte aí, certo? Compartilha e, claro, se inscreve no nosso canal, certo? Eu agradeço muito. Muito obrigado. Até o próximo, se Deus quiser.